circunstância dos acontecimentos que vão acontecer, sério, grave, vai acontecer coisas que vai forçar, já está acontecendo, vai continuar acontecendo coisas que vão forçar. Não vai ter como deixar o homem inelegível. Vai ser obrigado a deixar ele elegível. São coisas que ainda estão para estourar, mas já está para estourar mesmo. Então vai estourar coisas que vai caminhar para que ele seja o candidato à presidência em 2026. Eu tive um sonho, e esse sonho que eu tive foi muito real. Mas a data que eu vou dar não é para você se calcular em cima desta data. Um papel, um documento muito bem elaborado. Eu vi pastas. O conteúdo daquele documento era tão explosivo. E eu vi esses homens indo, pronto para instalar o impeachment. Aí o Senhor dizia em sonho, vem ver o que é que eu vou fazer. De hoje a 7 meses, coisas vão acontecer que é impossível qualquer governo ficar de pé. Que aí era como se o Congresso Nacional tivesse que colocar de qualquer jeito que não desse mais para segurar o impeachment do presidente. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo, tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu vejo como se fosse uma gestante. Já de 9 meses, não contando com dias, mas com horas para poder dar luz ou com minutos. A bolsa, eu vejo a bolsa já saindo água, estourando. Não está dando mais para segurar aquilo que está para estourar a partir de hoje. Eu vou dar data, mas a data que eu vou dar não é para você se calcular em cima desta data. É só uma bússola de uma noção, porque o trabalho é muito doloroso. Para poder retirar o joio do meio do trigo, primeiro tem que esperar o trigo crescer junto com o joio. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Se eu fosse uma feminista de esquerda, eu teria vergonha de sair por aí escrevendo hashtags em favor desse homem que é misógino e machista e já demonstrou isso em várias ocasiões. Só para lembrar, quando falou sobre a ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ele falou num daqueles grampos, vamos ver se ela tem grelo duro. Até isso as feministas conseguiram defender. Quando falou da Clara Ante, que é uma assessora que tem por ele uma fidelidade quase religiosa, ele diz, coitada da Clara Ante, entrou um monte de PF na casa dela, ela achou, puxa, tá entrando homem aqui. Mas não, era só busca e apreensão. Ele falou isso de uma das principais assessoras dele. Ele fez um comício em cima do caixão da mulher, num velório, falando horas sobre si mesmo e não sobre ela. E ontem ele chegou ao ápice da misoginia e do machismo ao atribuir à mulher morta, que não pode se defender, responsabilidades por um negócio pra lá de nebuloso sobre o qual ele é réu. Então, se eu fosse uma feminista, eu
partiria para o empoderamento e diria: chega, não vou mais defender esse homem que não tem respeito nenhum pelas mulheres em geral e pela própria mulher em particular. Que até mesmo deputados do centro, do centrão, do centro e do centrão, e senadores iam para o lado direito. Eu vi a mídia nacional mudar completamente porque da seriedade, que era tudo aquilo ali, a seriedade, não tinha como dizer assim: nós não vamos divulgar, nós vamos passar um pano molhado aqui. Porque imprensas internacionais iriam também divulgar. Ia ser algo mais corrido em território nacional brasileiro. E eu vi esses homens indo pronto para instalar o impeachment. Nesse vídeo, que é o vídeo mais popular dele, muito pelo contrário, né? Primeiro, com relação às fake news do Pix, esse vídeo não tem. Não tem uma fake, tem gente acusando de fake news. Você pode falar um exagero ou outro quando ele contextualiza. Você pode falar que ele está atribuindo intenções ao governo, que são justas ou injustas, podemos discutir isso, mas fake news, a gente está afirmando, vai taxar o Pix. Não, ele abre dizendo, não vai taxar o Pix. Então, fake news não tem. Também não tem xingamentos, ofensas, assim, não tem isso no vídeo. Não tem as coisas mais, as palhaçadas, isso também não tem. Não é um vídeo de guerra cultural, que também sempre falam, né, que a extrema-direita usa a guerra cultural, a moral, a questão religiosa. Nada disso. É um vídeo que toca com argumentos baseados, pode questionar, mas baseados fundamentalmente na realidade, ou nas possibilidades da realidade, que estão dadas, mostrando preocupações reais de milhões de brasileiros. Tá? E é por isso que o tema não foi embora. Se o único problema que o governo estivesse enfrentando agora fosse a fake news, era questão de 2 semanas, até deixar claro para todo mundo: olha, gente, estão falando, tá aqui, ó, estamos fazendo Pix, não tem taxa nenhuma, podem continuar usando. Mas não era só isso. E foi isso que o Nicolas pegou. Gente, é porque vocês me atravessaram com muitas ideias aqui todos, e aí eu vou tentar fazer um esforço aqui. Júlia, qualquer coisa, você joga o celular na cabeça. Não, é que é o seguinte, gente, pela segunda vez o pai da crise tem nome e sobrenome, e ó, vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação, que transformaram o novo ministro das comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada, que ele não é, e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central, a comunicação é um problema? Deste governo sim, e de todos os outros também, é um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela, porque virou um negócio muito difícil. É ela que vai resolver isso? Não, esse está longe de ser o maior problema do governo e está longe de ser a solução. Não será com ele mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda de entender aonde ele está hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não está mais ali. Ele foi empurrado para um corner, ele precisa fazer muito esforço para andar mais para perto disso. Então a palavra intervenção não vai no Sarney, vai no Maduro, que demorou 1 ano e meio para o Lula entender que, meu amigo, não vai dar. A segunda grande crise, a primeira é essa: ele chega, chama uma coletiva e fala: nós temos problemas de comunicação e nós vamos fazer mudança. Fica o ministro pendurado, assim, ó, de quem é o problema? A Paulo Pimenta era um ótimo ministro da comunicação? Não. Desde quando a gente sabe disso? Desde o dia 1, porque ele é deputado federal e a expertise dele é outra parada. Nunca foi a dele. A dele é pau, a dele é porrada. Sempre foi. Todo mundo que cobriu o Congresso sabe. O negócio dele não é subir na tribuna para fazer acordo. O negócio dele é ir pra tribuna para fazer batalha, luta política. Num partido você precisa de vários tipos de pessoa. O dele também é muito importante. Quem é o pai da crise da comida? De novo, da crise comunicacional. É o Rui Costa, com toda a vênia, é um ministro que realmente usou uma palavra equivocada pela dificuldade do PT de se entender aonde ele está hoje, ou de entender, né, onde foi colocado, para ser muito benevolente, e como está funcionando a estrutura do Brasil hoje. É o Lula, que de novo chama uma reunião ministerial, dá uma porrada na cabeça do ministro da Fazenda dele, que não era o cara, a portaria do Pix não passou por ele, a decisão de tirar do ar ou de revogar foi do Sidônio Palmeira. Então, ó, primeiro grande ato, fail, ruim, deu um pau no cara que não devia tomar o pau. Tem um ministério que está apresentando. Cadê o Ministério do Desenvolvimento Agrário? O Paulo Teixeira precisa trazer. Não adianta ele ir lá dar o pito, corta a transmissão do Lula, vai, fecha a reunião e fica ali discutindo, e o que sai é essa espuma, que o governo não consegue transformar em nada. É a segunda vez que ele aponta um problema, quase como se ele fosse um ombudsman do governo que é dele. Uhum. O Lula tem que ser o agente de apontar a solução. Para apontar o problema, nós estamos todos aqui, uai. A pergunta é, o que o governo está atrás? O governo está atrás de manter o maior ativo do Lula, é a imagem de pai dos pobres. O PSDB foi oposição ao Lula, enquanto o Lula esteve no governo, 8 anos. O PSDB nunca questionou a lealdade, nunca tentou atacar o Lula, dizendo ele não gosta de pobre, ele não está fazendo melhor pelos pobres. Ao contrário, as críticas que o Lula sofria eram assim: pô, tá dando Bolsa Família para ter voto, tá dando Bolsa Família para manter na miséria, porque a miséria vai votar no Lula. Pô, esse sistema aí ou de cota ou de ProUni tá acabando com a meritocracia, etc. Então ele sempre foi acusado de ajudar o pobre.
É a primeira vez que a oposição, e vem fazendo isso sistematicamente, tenta desconstruir a imagem do Lula como pai dos pobres. Aí o pai dos pobres eu estou usando a imagem do Getúlio Vargas. Então, quando teve a taxação das blusinhas lá, eles dizem, ó, você que é pobre, que agora está conseguindo consumir, o governo está vindo aí e está fazendo isso. Com a história do Pix, a mesma coisa. Olha, o Pix hoje é um instrumento de inclusão digital, de inclusão bancária dos mais pobres. E dizendo, ó, tá vendo? O Lula vai querer mexer no seu Pix como mexeu na blusinha, na taxa da blusinha, quer dizer, tá piorando a sua vida. E agora com a inflação dos alimentos também. Olha, o Lula tá deixando a sua comida mais cara. Então é a primeira vez, provavelmente, na carreira política do Lula, que ele enfrenta uma oposição em que tenta desconstruir a imagem de um homem que trabalha para os pobres, que trabalha para os mais pobres. O PSDB, repito, nunca fez isso. Eu uso o exemplo do PSDB, qual é o PSDB? Era a oposição do PT. Então, o que o governo, respondendo a tua pergunta, o que o governo está querendo é manter a imagem de que Lula é o pai dos pobres, né? É o sucessor do Getúlio nesse imaginário político. Estou dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, por exemplo, o governo vai mal entre mulheres, ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as 3 estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os 3 alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte, olha, talvez esteja na hora de ir pro divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é, se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e composto do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim do período, deste período do Lula, que pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está no começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser mudadas. Ele vive no mundo da fantasia, porque o governo está convencido de que o produto é muito bom, mas as pessoas não notam isso, porque falta uma propaganda mais eficaz, mais adequada, mas o produto é excelente. E aí, qual é o plano do governo? O plano do governo é colocar um primeiro-ministro que é um publicitário, Sidônio Palmeira. Mas em si mesmo, a ideia de que o publicitário se torna o super-ministro, que organiza todo o governo, que esse publicitário é o publicitário que fez a campanha do Lula, e que nós pagamos o publicitário para ser o primeiro-ministro do governo e preparar o governo para a campanha eleitoral do ano que vem, é transformar o Estado num instrumento de campanha eleitoral. É ineficaz, porque o governo não quer ver os problemas verdadeiros. Qual é o problema verdadeiro? As pessoas não estão satisfeitas com a economia. Eu quero voltar aos Estados Unidos. Enquanto Biden e os democratas diziam que a economia americana era uma maravilha, Trump dizia que a economia americana ia mal e o povo concordava por causa da inflação de alimentos. Então o povo não via essa maravilha cantada pelos políticos. E o resultado lá dos Estados Unidos foi aquele, o resultado nas pesquisas de opinião aqui no Brasil é o mesmo. É reprovação do governo quando o PIB fecha em mais do que 3,5%. Ou seja, há um descompasso entre o número oficial, que mostra uma boa economia, e a percepção da economia que as pessoas têm muito em função da inflação. Não só por causa disso, tem a ver com a falta de credibilidade do governo e tal, mas muito por causa da inflação. Qual é a solução para isso? Tratar da economia. No Brasil, todo mundo sabe, menos o governo, precisa de um choque fiscal. Sem o choque fiscal, a economia tende a entrar em estagnação, talvez até em recessão, no final do ano, início do ano que vem, que é o ano eleitoral. Com o choque fiscal, nós teríamos uma recessão mais cedo e a possibilidade de recuperação com juros mais baixos no ano eleitoral. Raramente, o que é o correto do ponto de vista econômico também é o correto do ponto de vista da popularidade. Nesse caso a atitude correta do ponto de vista econômico seria boa para o governo do ponto de vista da popularidade no ano eleitoral. Mas vai explicar isso para o governo que acha que o gasto público é a base do crescimento da economia. E o Senhor dizia para mim, diz para o povo brasileiro, o sonho, e pergunta se eles estão preparados para o confronto. Porque de hoje, escuta bem o que eu vou dizer, para não colocar a palavra da minha boca. De hoje a 7 meses, coisas vão acontecer que é impossível qualquer governo ficar de pé. Qualquer governo ficar de pé. É impossível qualquer governo ficar de pé. Mesmo que tente qualquer coisa e qualquer manobra, os que se aliaram a ele vão se desalinhar. Só vai ficar juntamente com o governo aqueles que comem no mesmo prato, aqueles que vivem do próprio governo. Eu vi em sonho.
Urgente, a cantora petista Daniela Mercury acaba de anunciar que promete derrubar Donald Trump. Os Estados Unidos já estão preparados para uma ofensiva, inclusive militar. A gente pede misericórdia para os imigrantes que estão sendo separados dos seus filhos e estão chegando aqui no Brasil, presos, acorrentados. A gente quer respeito, a gente quer direitos humanos. Respeitem nosso povo, respeitem o ser humano. A gente quer dignidade. LGBTs são normais, são pessoas humanas como qualquer outras. Nos respeitem. Tá proibido. Não, peraí, me segura. Me segura que eu tô rachando de rir, é isso mesmo? Ô, Daniela Mercury, deixa eu te falar, depois dessa intervenção artística, que olha, pra mim vale milhões de reais da Lei Rouanet, o Trump tá se tremendo todo. Ô, Daniela, deixa eu te perguntar uma coisa, onde que a senhora tava? No sono profundo? Quando o Joe Biden, presidente de esquerda, o teu amigo, mandou 38 aviões recheados de brasileiros deportados que cometeram crimes graves, infrações migratórias nos Estados Unidos aqui pro Brasil, algemados, acorrentados. Eu não me lembro da senhora ter se manifestado, não me lembro dessa indignação, mas como é o Trump, agora resolveu despertar, né? Igual aquela historinha da Amazônia pegando fogo, vocês calados, né? Mas na época do governo Bolsonaro, quando as queimadas eram cerca de 60% menores do que as de hoje, do desgoverno Lula, nossa, tinha musiquinha também pra tudo quanto é lado. Daniela, vai dormir, vai caçar o que fazer. Agora, a minha leitura é de que o Lula está precisando desesperadamente, como se fala em jornalismo, de efemérides, ou seja, de eventos, certo? Que a única preocupação do Lula hoje, do governo dele, é a comunicação. O país está à deriva, a inflação, que não é internacional, não é só brasileira, na comida, a inflação está comendo a população, a sensação de que o governo só quer arrancar dinheiro de todo mundo, naquele evento das fake news sobre o Pix, né? Então, eu acho que o governo Lula e o Lula estão, inclusive, usando esse fenômeno para mostrar preocupação. E a minha pergunta é, se esses brasileiros se submeteram a uma situação tão humilhante de ir para lá, é porque aqui estava ruim, certo? Então, o país é um país que não dá chance para um monte de gente, que não tem futuro. O governo federal não ajuda, não acho que é só do PT, não ajuda, a corrupção é enorme, o PT construiu um monte de ministério, certo? A economia no país é terrível, para você abrir uma empresa, você é acharcado pelo Estado de todas as formas. Então eu acho que é escolhido esse fenômeno para produzir uma espécie de luz em cima do palco. Eu defendo brasileiros. E vai acontecer a mesma coisa. Se tomara o filme Ainda Estou Aqui e a Fernanda ganhe o Oscar, eles vão fazer a mesma coisa. E o objetivo é ver se as pessoas esquecem que o governo vai mal e a inflação está alta. O Centro, não é isso o nome do partido? Centro e Centrão. E alguns deputados, até alguns que da esquerda, deixando o barco. Por uma crise catastrófica economicamente. Uma crise catastrófica economicamente. Por coisas de desgoverno de uma forma gigantesca. Não dá mais, irão dizer assim, não dá mais para segurar, não dá mais para aguentar. E quando vinham essas provas, aí eu vi o número 7, e o senhor dizia 7 meses. 7 meses a contar de hoje. Hoje é o quê? É 2, é isso? Hoje é 2? 2. Hoje é dia 2. 2/7/2024. O senhor está afirmando categoricamente que em 7 meses o Lula vai ser impeachmentado? Eu estou afirmando categoricamente que o que vai acontecer em 7 meses é impossível qualquer governo, democraticamente falando, ficar de pé. É impossível.
Se a eleição fosse hoje, o PT de Lula não se reelegeria. Fala, meus queridos, a Globo dando a notícia. A Globo sendo o último prego do caixão para o governo Lula. Isso é muito forte. Pesquisas mostram que Lula derrete, mais e mais pesquisas mostram que tá pior do que nunca, e agora tem o Centrão se distanciando do Lula. A última vez que o Centrão se distanciou do PT, a Dilma caiu. Então, galera, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, porque isso aqui é muito bom a gente entender o que está acontecendo. Vamos lá, a Globo falando com você. Olha o que a Globo fala aqui sobre essa situação do Lula. Se a eleição fosse hoje, o PT de Lula não se reelegeria. Afirmou também que há uma indignação crescente com o governo que pode desaguar num cenário parecido com o de 2016. Lembrando, cenário em que houve crise econômica e manifestações pedindo o impeachment da então presidente Dilma. Para uma plateia formada por integrantes do mercado financeiro, Kassab disse ainda que Fernando Haddad é um ministro fraco. As declarações dele já repercutem no mundo político e chamam a atenção, gente, não só pelo fato de Kassab ser aliado com 3 ministérios na esplanada, mas principalmente porque ele faz parte também da gestão de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e adversário de Lula. Mostram as declarações, portanto, que hoje Kassab, com seu faro apurado para o cenário político, está mais pendendo para um lado do que para outro. Está mais para um lado do que para outro. Já abandonou o Lula. É isso que está dizendo. O Centrão começa a sumir. Porque o Lula, ele começa a ficar radioativo. Né? Porque os números... Cara, esse número aqui, não sei se mostrei para vocês a live de ontem, mas esse número aqui, por exemplo, se a gente olha aqui, isso não é um número qualquer, né? Olha isso. Lula perde apoio de lulistas e nordestinos e a desaprovação vai a 51%. Lula perde apoio de lulistas. Então, quando você começa a perder apoio de lulistas, quer dizer que você começa a ficar radioativo. Quer dizer que você começa a ser um político leproso. E aí o Centrão, que ele só se importa com dinheiro e poder, ele vê que você já está perdendo o poder, ele começa a se distanciar de você. Ele não quer se contaminar. Ele quer ir pro lado daquele que ainda tem poder. O Gustavo Gaia falou umas coisas interessantes sobre isso. Vamos dar uma ouvida aqui. Essa é, sem sombra de dúvida, a mais importante notícia desse ano. Nenhuma das outras notícias que a gente acompanhou ao longo desse ano de 2025 me deixou tão esperançoso e tão entusiasmado quanto essa. Mas antes de falar o que é essa notícia, você tem que entender o contexto. Eu tenho dito que a única coisa capaz de derrubar ou manter um governo é o centro. É o centro que faz o cálculo constantemente o quão benéfico é estar com o governo ou estar longe do governo. É o centro que define se as nossas pautas vão avançar ou não. Na verdade, ele é que define quais pautas avançam. Porque a verdade é que a maioria do Congresso é constituída por pessoas que estão lá apenas para poder se reeleger, se perpetuar ali dentro. E eles têm uma tendência de ir para o poder, ou aquilo que é a previsão de poder. E eu falo, não tem impeachment do Lula até o centro abandonar o ladrão. E o Lula gastando muito dinheiro para comprar o centro e manter o centro do seu lado. Tem um partido no Brasil que eu falo que é o partido do STF. É o partido que está sempre protegendo Alexandre de Moraes. É o partido que a gente até fez a campanha contra ele. Um dos partidos que mais cresceram em prefeituras, ou o partido que mais cresceu em prefeituras. Eu estou falando do PSD. E o presidente do PSD, ele é a personificação daquele extremocentrismo, né? Aquele centro fisiológico da emenda do poder, que não se preocupa muito com o Brasil, que só se preocupa em estar ali e aproveitar das benesses e privilégios e vantagens do mundo político. O Kassab falou algo que com certeza vai tirar o sono do PT. E preste atenção, é a melhor notícia que nós temos até agora. Lembrando, Kassab é a personificação do centro. Kassab leva o centro para a direita. Lula perderia hoje e Haddad é fraco. Então aqui nós mostramos a você essa matéria da Globo, né? O Kassab falando isso, ou seja, ele indo para a direita, quer dizer, pro centro, né? Largando, é aquela coisa. Ele prevê que a direita vai ficar mais forte, que a direita tá crescendo, que a direita vai ficar cada vez mais forte, e ele começa a abandonar aquele que tá estragado. E começa a se aproximar. Foi a mesma coisa que aconteceu quando a Dilma caiu. Lembrando que a jornalista Globo falou que em 2016 ali estava acontecendo a mesma coisa. Ou seja, havia problemas financeiros, né? A economia estava uma ruína e nós também tínhamos manifestações. Agora nós teremos manifestação. Mês que vem teremos fortes manifestações para o Fora Lula, onde todos nós precisamos nos unir nessa jogada do Fora Lula. É uma visão, é um propósito, é Fora Lula para salvar o Brasil. Ou a gente tira o Lula e salva o Brasil, ou o Brasil já era. Essa tem que ser a visão de cada brasileiro. Mas vamos ver aqui o que o Gustavo Gaia fala. Vou cortar aqui aonde ele lê, botar um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Vou te botar ao final da leitura dele. Vamos lá. Ele é a personificação do centro. Ele é. Se o centro pudesse incorporar em uma pessoa, é ele. O maior partido do centro hoje, mais relevante que o MDB, disse que está se afastando do Lula. Se isso acontece, acabou. Acabou o governo. Aí não tem ninguém que segura o impeachment do Lula mais. Não tem Lula passando projeto, não vai ter Lula passando censura. E nem o STF vai poder fazer nada, porque preste atenção, o PSD é o partido que protege o STF. Então se o partido que protege o STF decide que não vai andar mais com o Lula, o STF não vai sair para proteger o Lula, você entende? É o sistema cuspindo o Lula, muito claro, tá? Não vai se confundir, achar, o PSD mudou de lado. Não mudou de lado. O PSD é um sistema, é a partir do sistema. Só que o sistema tá percebendo que o Lula tá custando muito caro e vai ficar muito difícil pro sistema continuar no poder se o Lula continuar na presidência ou se o Lula tiver chance. Então tem que... Eu gostei da frase que ele usou, né? É o sistema cuspindo o Lula.
Eu acho que é interessante a gente focar nisso aí. Realmente, eu acho que a queda do Lula, como o sistema colocou o Lula na cadeira, o sistema vai ter que tirar o Lula. É o sistema que vai tirá-lo. Então, essa de fora Lula agora, lutarmos por impeachment, o Centrão se distanciar dele, o Lula fica cada vez mais fraco. E como foi falado, se fosse hoje a eleição, ele não ganharia. E vai estar derretendo, porque nós temos dois propósitos para o impeachment do Lula. Né? O pedido de impeachment são duas coisas. A gente precisa de ter um crime, nós temos o crime, temos que ter um lado político. Né? O lado político, não sei se nós estamos ali. Mas o propósito do pedido de impeachment são dois. Um, para impeachment o cara. 2, para derreter o cara, desgastar o cara. Então, de qualquer maneira, o pedido de impeachment, ele é bom. Ir às ruas para o fora Lula é bom. Temos que fazer isso, porque são dois os propósitos. Um, impeachmá-lo, mas se ele não for impeachmá-lo por uma questão política, então nós temos dois. Desgastar esse governo. Ele terá de lutar, e aquela coisa, o Lula tentará ganhar, comprar essa popularidade. Só que nós temos um problema financeiro. A compra da popularidade vai trazer mais problemas para a questão financeira. O Lula trocou de presidente do Banco Central e os juros estão aumentando. Então ele se ferrou. O cara não vai seguir as orientações dele. O cara não vai se afundar junto com ele. Então o cara que ele colocou no Banco Central já se distanciou do Lula. Pô, se eu for seguir a direção do Lula, eu tô ferrado, porque ele vai se afundar e aí vão culpar a ele, porque realmente a economia vai afundar de vez. E as pessoas que dão a garantia de ficar de pé vão ter que deixá-lo, porque senão vai na mesma avalanche. Vai cair e cai todo mundo junto. Foi um sonho real. E eu pensei várias vezes, esperando o veredito de Deus para contar esse sonho. Eu vou repetir porque Deus está mandando dizer: todas as pessoas que não tirarem a mão do governo que aí está, vai desabar junto com ele. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós confiamos no nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos. E Ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.